a gente teve uns dados do relatório Nuclear Weapons Ban Monitor, que ele diz que os 9 países que têm armas atômicas entraram em 2023 com um arsenal de 9.576 ogivas operacionais. 90% dessas ogivas está com Rússia e Estados Unidos. E aí, só um dado legal que eu acho que é bacana saber, que são 135 mil bombas de Hiroshima. E aí que na lista dos países que aumentaram também, Rússia, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte também aumentaram o registro aí no avanço do arsenal. A galera tudo viu Oppenheimer ou tem algum motivo aí pra gente estar fazendo tanta bomba nuclear atualmente, tem vários professor? motivos. Na verdade, acho que o Nolan, né, que é o diretor do Oppenheimer, uma das razões que ele diz que quis fazer o filme era para trazer um alerta para o mundo do risco nuclear tá de volta, do risco de uma guerra nuclear. A gente viveu isso durante a Guerra Fria, e aí achamos que o mundo vivia um período de paz absoluta, não teriam mais guerras, os laços econômicos se sobrepõem a tudo, você ganha dinheiro comigo, ninguém vai querer brigar. E a invasão da Rússia à Ucrânia, ela alterou isso completamente. Ela mostrou que a geopolítica está de volta com força total, a geopolítica clássica, tradicional, até talvez retrógrada para o que a gente tivesse conquistado de avanço no sistema internacional, que era o respeito de fronteiras, soberania territorial, não anexar território de outro país. Esse tipo de coisa se achou que estava fora de cogitação. E claramente não está fora de cogitação. Então nós estamos, de novo, lutando pela coisa mais básica, que é terra, que é pura geopolítica. Por isso que a geopolítica é instrumental ou útil para as pessoas. Porque se nós estamos lutando por guerra, me parece que... lutando por terra, me parece que entender o que é a terra, a importância da terra, ela está ditando para onde nós estamos indo. Se a Rússia quer dominar um território da Ucrânia, a geopolítica daquele lugar faz toda a diferença. A geografia daquele lugar vai nos dizer muita coisa. Vai explicar por que o mundo está andando para onde ele está andando. Então, está de volta essas disputas. E se está de volta essas disputas, está de volta a questão da guerra nuclear. E por que é uma guerra... o perigo da guerra nuclear está de volta? Porque a disputa são entre as potências que têm as bombas atômicas, que são 9 países. E o Conselho de Segurança ele foi criado com a ideia de você unir numa aliança todos os países que tivessem bomba atômica. Os 5 permanentes, que naquele momento eram só os 5 tinham a bomba, que eram os 5 permanentes, que é China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Óbvio que depois outros 4 desenvolveram a bomba, então nós temos 9, mas aqueles 5 não poderiam brigar entre si, porque se eles brigassem, a gente poderia ter uma guerra nuclear. E o objetivo da criação da ONU era evitar que nós tivéssemos uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear, em parte. E com o movimento da Rússia, da China, está de volta a preocupação de uma guerra atômica. A China, particularmente, decidiu que ela vai construir muito mais ogivas, porque 90% dessas bombas aí, desse número que você colocou, está com os Estados Unidos e com a Rússia. A Rússia tem mais ainda que os americanos, bem mais. E a China está na casa ou na ordem das centenas, 2 ou 3 centenas de bombas. Estados Unidos e China estamos falando de 5 mil, 3 mil bombas. A China decidiu que ela vai pular para a casa das milhares de bombas também. Então, em pouco tempo, ela pretende ter mais de 1.000 bombas. Isso é uma corrida armamentista nuclear. E a discussão do uso da bomba atômica e a estratégia nuclear por trás de você conter uma guerra atômica, ela leva em conta o número de bombas. Porque imagina o seguinte, você tem uma bomba, eu tenho 2 bombas, eu sou seu inimigo, seu rival. O que eu faço? Eu pego uma das minhas bombas e jogo para destruir a sua única bomba. Então ter 2 e você ter uma... moiado. Fez toda a diferença
na estratégia de eu anular o seu poder e simular uma situação de confronto. Então eu preciso ter duas. Aí você olha e fala assim, se eu tenho uma, eu tenho um problema. Porque eles podem destruir essa minha uma. E aí eu não vou ter nenhuma. Então o que você fala? Eu preciso ter duas. Mas ele tem duas. Quantas eu preciso ter então? 3. Só que aí eu vejo que você tem 3 e o que eu faço? Pô, eu preciso ter 4. Pô, mas aí chegar em 5 mil também Mas a gente já chegou em 40, 50 mil durante a Guerra Fria. Caramba. A gente chegou em números absurdos. E foi se desarmando. Tratados foram feitos para se desmantelar e diminuir o arsenal atômico. Isso aconteceu, tivemos algum sucesso nessa área, e agora a curva inverteu e nós estamos de novo numa ascendência. Os tratados foram rompidos, parte deles, que era entre Estados Unidos e Rússia, e a China entrou no jogo e falou, não, eu vou ter também milhares agora. Ai. Só que aí a pergunta é, e o que a Índia vai fazer? Bom, se a China vai ter milhares, eu não posso ter centenas. A Índia vai querer ter milhares. Só que se a Índia tiver milhares, o que o Paquistão vai fazer? Opa, eu tenho que ter E essa é uma coisa que a gente fala há pouco. Só que aí, se o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica, é bastante radicalizado, instável, problemático, decidir ter milhares, aí talvez Israel fale, pô, só centenas não dá. Eu preciso ter milhares. E aí, se Israel vai ter milhares, aí os outros países também da região podem falar assim, o Irã falar, pô, eu estava planejando, que o Irã tem um programa nuclear. Estava planejando ter centenas, acho que eu também vou ter milhares. Só que se o Irã tiver milhares, a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia vão precisar ter milhares. E aí, se todos esses tiverem milhares, aí o Brasil vai falar assim, pô, mas... Só eu que não, né? Caramba, olha o meu tamanho. A Arábia Saudita tem bomba atômica e eu não. E aí nós vamos ter um problema. Porque aí nós estamos aumentando a probabilidade de algo catastrófico acontecer. Por quê? Tem uma teoria, né, famosa e conhecida, sempre falo dela nas relações internacionais, que é a teoria do MAD. MAD, M-A-D. Mutual Assured Destruction, que diz o seguinte, se você tem bombas e eu tenho bombas, nós não vamos nos destruir ou nos matar ou não vamos iniciar uma guerra atômica. Por quê? Porque eu garanto, através de mecanismos específicos, eu garanto para você que mesmo que você me ataque de surpresa enquanto eu estiver dormindo e jogue uma bomba atômica no meu território, extermine toda a minha população e mate todo mundo, eu ainda assim serei capaz de retaliar e destruir toda a sua população. Aí você fala, bom, então eu não vou jogar. Eu faço isso com uma coisa que a gente chama Second Strike Capability, ou capacidade de ataque secundário. Eu tenho um submarino escondido em algum lugar do mundo e ele vai lançar um míssil e ele não está no meu território. Ele está embaixo do mar, ninguém sabe onde ele está e ele carrega dezenas de ogivas e ele vai lançar e vai destruir o outro país. Então, uma teoria ou uma visão do mundo das relações internacionais diz o seguinte, se você der bombas atômicas para todo mundo, não teremos guerras nucleares, porque todo mundo vai ter medo da destruição mútua assegurada. O problema é que nem todo mundo vai ter Second Strike Capability. Nem todo mundo vai ter o jeito de lançar um ataque nuclear depois de ter sido destruído. E se nem todo mundo vai ter, aí você não tem o Second Strike, isso me convida a te atacar primeiro. Você não vai ter como retaliar, então se você me brigar demais ou passar da linha comigo, eu falo, eu vou te atacar. Aí você fala, vai, eu vou te retaliar. Aí eu falo, desculpa, você não tem como me retaliar, porque você não tem submarinos nucleares no fundo do oceano. Então não resolveu esse problema. Aí tem a outra parte que é mais importante, que você é um cara irracional. Você é um fundamentalista islâmico que acha que vai encontrar com 70 e tantas virgens no céu quando você morrer. Se eu falar pra você que eu vou te matar, o que você faz? Delícia. Isso. Vambora. Então não adianta. Com atores, pessoas irracionais, não vai adiantar. Aí você fala assim, não, tá bom, mas tirando os fundamentalistas, todo mundo é racional. Médio. Por quê?
Porque a gente já sabe hoje, né, com a neurociência, que todos nós temos centenas de vieses cognitivos que fazem a gente achar que nós estamos tomando uma decisão racional. E, na verdade, nós estamos sendo enviesados. Então, você pode estar tomando uma decisão achando que você está sendo racional e você está enviesado e você não vai ser racional e você vai lançar bomba. Outro problema. Você pode acabar caindo num cenário de erro. Pode acontecer um acidente. Você achar que eu lancei a bomba e você lança contra mim. Você lança um satélite, eu acho que é um míssil. Isso aconteceu várias vezes na história. Tipo, momentos de tensão durante a Guerra Fria que se acharam, e depois até da Guerra Fria, que acharam que um satélite era um lançamento de uma bomba nuclear e os outros estavam a postos para começar a lançar as deles.